Oi, 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 bom dia, tudo bom? Turma, vamos lá, vamos dar início ao nosso trabalho. Nosso tema dessa aula de hoje é pressão. Pressão também sugere um tema bastante interessante na física, né? Porque se a gente tomar por base o próprio ser humano, a gente vai ver que o tempo inteiro o indivíduo está sofrendo pressão. Então é um tema bastante interessante na física e no cotidiano, né? Vejamos. Aqui no item pressão, a gente distingue basicamente três situações: a pressão dos sólidos, a pressão dos líquidos e a pressão dos gases. Começamos falando pela pressão dos sólidos. Denomina-se pressão o valor numérico da força que um corpo exerce sobre uma unidade de área. Então vamos lá. Valor numérico da força que um corpo exerce sobre uma unidade de área, né? Bom, se fala em unidade de área, basicamente está falando em superfície, né? Então seria isso. A pressão ela é simbolizada pela letra P minúscula, aqui na física, né? Emprega-se para representar a relação existente entre a intensidade de uma força, F maiúsculo, e a área da superfície, S maiúsculo também, sobre a qual ela atua perpendicularmente. Olha só essa restrição. A força tem que atuar sobre a superfície, mas de forma perpendicular, né? Perpendicular aquela quando a força, ela em relação à superfície, determina ângulos retos e aí ela é perpendicular. Como é obtida a pressão? É dada por uma expressão algébrica, onde P de pressão é igual a F de força dividido por S de superfície. Veja que é uma relação que nos dá aí também um quociente, né? No Sistema Internacional de Medidas, a unidade da pressão é o Newton por metro quadrado. Essa unidade chama-se Pascal. O Pascal, né, esse nome aí é em relação ao grande cientista, né? Pascal é a pressão correspondente a uma força de intensidade 1 newton quando atua sobre uma superfície de área de 1 metro quadrado. Então, unitários, né? Valores unitários. Então, eu vou só repetir isso. O Pascal, essa unidade de medida, ela é nada mais do que, né, a pressão correspondente a uma força de intensidade de 1 newton quando atua sobre uma superfície de área de 1 metro quadrado. Ora, podemos então estabelecer essa relaçãozinha aí. 1 Pascal igual a 1 newton barra 1 metro quadrado. Observe que é um quociente, né? Então, 1 Pascal é dado por esse quociente. Newton em relação a metro quadrado. Quando a área da superfície é pequena, a pressão exercida por uma força é maior do que quando essa mesma força atua sobre uma superfície maior. Então, veja só. Superfície menor, pressão maior. Superfície maior, aí é o contrário, né? Pressão dos líquidos. Assim como os sólidos, os líquidos também exercem pressão sobre outros corpos por causa de seu peso. E aí a relação é basicamente semelhante à dos sólidos, né? Só com a diferença de que, no caso dos líquidos, né, por força da sua maleabilidade, né, o líquido, né, essa força
com que a água atua sobre o fundo de um recipiente é o peso da água. Lógico que se você não tiver o líquido em um recipiente, esse líquido vai se esparramar e aí a pressão já toma uma outra dimensão. Pressão dos gases. Aqui já temos algo mais ou menos diferente, né? Em um recipiente fechado, as moléculas de um gás se chocam constantemente contra as paredes do recipiente, por força da sua propriedade de expansão, essa capacidade que um gás tem de se expandir continuamente. Então as moléculas elas agem como se elas estivessem querendo fugir, batendo nas paredes do recipiente na tentativa de se expandir cada vez mais. A força total exercida por todas as moléculas de um gás sobre as paredes de um recipiente constitui a pressão do gás. Observe aí, por todas as paredes, todos os sentidos, dentro do recipiente. O que seria então a variação de pressão de um gás? Em condições de temperatura constante, quando se diminui o volume de certa massa de gás, a sua pressão aumenta. E quando se aumenta o volume, a pressão diminui. Por outro lado, a pressão de certa massa de gás em determinado volume aumenta com a elevação de sua temperatura. Essa relação aí também é muito forte. Então, a pressão de certa massa de gás em determinado volume aumenta com a elevação de temperatura. Isso faz com que as moléculas do gás elas imprimam uma velocidade muito grande na tentativa de se expandir. Um outro conceito interessante aqui na pressão dos gases é a pressão atmosférica, que nada mais é do que um caso particular de pressão dos gases. A pressão atmosférica ela é exercida pela atmosfera sobre todos os corpos, indistintamente. Então, a pressão atmosférica nada mais é do que um caso particular da pressão dos gases. Algumas observações, A pressão atmosférica resulta da força que o ar atmosférico exerce sobre a unidade de superfície de um corpo. Como eu falei no início, essa pressão atmosférica, que é uma pressão de um gás, vamos dizer assim, ela está, inclusive, atuando sobre nós, pessoas. Mas observe que está sempre atuando em uma superfície, na nossa superfície, nossa pele, por exemplo, mas no solo, nas plantas, enfim, ela está atuando sobre todos os aspectos. A pressão atmosférica normal é a pressão exercida por uma coluna de mercúrio com 760 milímetros de altura em regiões ao nível do mar. É uma forma de você ter um referencial. Muito obrigado.